Fala, gente, beleza? Bem-vindos ao nosso canal. E como vocês sabem, 2020 foi um ano muito marcante por conta do Covid. Tá? E o que foi percebido é que o Covid era muito pior em pessoas que eram obesas, por isso que a gente fez um módulo completo falando sobre peso e como perder peso de uma forma saudável. E outra coisa que foi observada é que o Covid vem causando muito problemas emocionais na população de uma forma geral. Então, eu vou concentrar agora esse módulo na parte cerebral, tá certo? Tendo interesse, fica com a gente. Então, pessoal, vamos falar hoje um pouquinho sobre o cérebro, porque o cérebro ele é um órgão muito importante. O cérebro, na verdade, ele é um órgão que faz a conexão entre a gente e o meio ambiente. Então, é ele que faz a conexão entre o interno e o externo. Além disso, ele faz com que a grande maioria das funções vitais do nosso corpo funcionem independente da nossa vontade. É o nosso sistema nervoso autônomo. Outra função fundamental do nosso cérebro é controlar nossas emoções, os nossos comportamentos e assim por diante. Então, a partir do momento que o nosso cérebro passa a ficar doente, ele passa a ficar afetado, são todas essas funções que podem ficar comprometidas. A nossa interação com o meio ambiente, o nosso sistema nervoso autônomo e as nossas emoções e comportamentos. Como eu já falei em alguns vídeos passados, a medicina ela sempre segue uma ordem, de sempre estar se preocupando primeiro com a vida, depois com a função e depois com a estética. Vamos começar pela vida, tá? Então vamos falar de alguns problemas cerebrais que são letais. Acho que a doença cerebral que mais causa morte, tá bom? É o famoso derrame, tá? Na ciência, na medicina, a gente chama de doença encéfalovascular. Essa doença encéfalovascular, ela pode ser isquêmica ou hemorrágica, ou seja, o derrame ele pode ser ou por falta de oxigênio no cérebro, então é quando uma artéria entope, ou essa doença encéfalovascular ela pode ser hemorrágica, então é quando uma artéria estoura, explode e ela fica sangrando. Essa doença cerebral, talvez, acho que é a mais comum de mortalidade. Se a gente for falar de prevenção, tá? O próprio nome da doença ela fala doença encéfalovascular, tá? Então, se a gente quiser prevenir essas doenças, a gente tem que prevenir doenças vasculares. E prevenir doenças vasculares é praticamente a gente se prevenir como a gente previne as doenças cardiovasculares. Então cuidar da nossa pressão arterial, cuidar do açúcar, cuidar do colesterol, cuidar do peso e assim por diante. Então, fazendo isso, você já está fazendo a prevenção para essa parte vascular. Da parte do câncer, existe sim um fator genético, mas é sempre ficar atento para os sinais de alerta. Dor, é o que eu falo, dor, apesar de ser ruim, ser desconfortável, ele é um sinal de alerta, é o corpo falando, bom, presta atenção em mim que eu estou sofrendo, Então, dor, desconforto, sensação de aperto, tal, é sempre um sinal de alerta. Então, são sinais que te levam ao médico e o médico vai te pedir uma ressonância, uma tomografia e assim por diante, e isso vai mostrar um possível tumor. Outros sinais de alerta, são tonturas, perda de visão aguda, perda de equilíbrio, assim por diante. Passando dessa parte de morte, se a gente for falar agora de função, tá? Quais são as doenças que podem fazer com que a função do cérebro fique comprometida? As principais, acho que são as doenças crônico-degenerativas, tá? Então são as doenças que vão degenerando o cérebro, o tecido cerebral, e com isso a função cerebral ela vai se deteriorando, tá? A principal delas, a mais famosa delas, são as demências. E dentro das demências, desses processos demenciais, talvez a mais famosa seja o Alzheimer. Com o envelhecimento geral da população, as pessoas vivendo cada vez mais tempo, o número de processos demenciais ela só vem aumentando.
Então, uma forma de você tentar prevenir, né, esse processo demencial é você tentar cuidar da sua saúde de uma forma sistêmica. Hábitos saudáveis ajudam no processo de envelhecimento cerebral, tá? Então, alimentação, atividade física, o que você já faz para prevenir as doenças encéfalovasculares ou cardiovasculares já vai estar te ajudando nesse processo crônico degenerativo do cérebro. Agora, o que você pode ainda associar para ajudar o cérebro a não se degenerar é como se fosse um músculo, é você manter o órgão ativo. Então, por isso que os neurologistas e os geriatras, eles falam, olha gente, sempre mantenha o seu cérebro ativo, né? Faz a palavra cruzada, vai aprender uma segunda língua, joga baralho e assim por diante, porque isso ele mantém o seu cérebro ativo, né? Pelo menos algumas funções cognitivas, e isso vai fazendo com que ele não se deteriore. Além de tudo isso, acho que é algo que é muito importante também para essa parte de degeneração cerebral, é você evitar estresse excessivo e estresse crônico. Depois a gente vai fazer um vídeo único e exclusivamente só sobre isso, porque acho que isso é muito importante para a sua saúde de uma forma geral. Passando disso e agora voltando um pouquinho para a parte do Covid, né? Então já falamos das doenças que são letais e para as doenças que degeneram o nosso cérebro. Agora vamos falar um pouco do cérebro e a nossa parte emocional. Por conta do isolamento social, períodos de luto, né? Quando a gente fala luto, é quando você perde alguma coisa, né? Então, é quando você perde um ente querido, quando você perde uma pessoa próxima, ou quando você perde um emprego, quando você pode perder até um bem material, quando você perde dinheiro e tal. Isso tudo é um processo de luto, isolamento social, luto, preocupação, né? Ah, a vacina vai sair ou não vai? Vai sair algum remédio efetivo ou não vai? Nossa, meu trabalho vai voltar ao normal ou não vai? Meu filho vai voltar a estudar ou não vai? Então, vai juntando essa preocupação. Pode juntar também com um pouquinho de raiva, né? Pô, todo mundo sofrendo e ainda tem político que está roubando nosso dinheiro, está hiperfaturando em compra de remédio, essas coisas. Essa soma de emoções, a gente vai ficando com o nosso cérebro todo descompensado e com isso o nosso estado emocional vai ficando descompensado. Geralmente, um dos primeiros sintomas do emocional descompensado é o sono. O sono, geralmente, ele fica ou você começa a evoluir com insônia ou se você não fica com insônia, o seu sono ele começa a ficar de uma pior qualidade. Ou seja, você pode dormir as mesmas 8 horas que você sempre dormiu, mas ele passa a ser não reparador, ou seja, você acorda ainda cansado. Então, esse pode ser um dos primeiros sintomas que seu cérebro está começando a ficar meio desequilibrado. Outros sintomas que a parte emocional do seu cérebro, os neurotransmissores estão ficando desequilibrados, é quando a parte cognitiva também começa a ficar um pouco alterada, né? A parte intelectual. Então, se você é uma pessoa que está habituada a ler, né, estudar ou ler de forma como hobby, né, gosta de ler livros com história e de repente você fala, nossa, estou começando a ler e não estou conseguindo mais entender nem a parte teórica e estou perdendo o fio da meada das histórias que eu leio, né? Então parece que está começando a ficar tudo confuso. Então pode ser isso, pode ser um sintoma que sua parte emocional esteja sobrecarregada. A mesma coisa de memória. Tá? Eu recebo muita queixa de pessoas muito preocupadas que acham até que estão com demência precoce, estão com Alzheimer, né? Muita gente fala, nossa doutor, eu vou para a cozinha e esqueço o que eu vou pegar na cozinha, né? Nossa, eu tenho que pagar uma conta e esqueço, né? Nossa, eu tenho que mandar um e-mail e esqueço, assim por diante. Pô, será que eu tenho Alzheimer? Na verdade, essa queda de memória, geralmente, é mais um déficit de atenção por excesso de estímulo ao mesmo tempo. Tá? Então, como eu falei em vídeos passados, a gente acha que o nosso cérebro é multitasking, mas ele não é. Tá? Então, se você tem diversas atividades para fazer ao mesmo tempo, provavelmente você vai se focar em uma só e as outras vão ficar meio aquém. Tá? Então você não vai conseguir absorver aquela informação
não vai conseguir executar aquela tarefa, você vai achar que não conseguiu guardar a informação, não conseguiu prestar atenção e assim por diante. Provavelmente isso é um sintoma de um cérebro também que está ficando descompensado, que ele está sobrecarregado e assim por diante. Outro sintoma de um cérebro descompensado são alterações do seu padrão alimentar. Então, algo que eu sempre peço para os meus pacientes diferenciarem é o que é fome, o que é comer por necessidade, versus o que é gula, que é comer só por vontade. Não é muito fácil de diferenciar, mas dá sim para diferenciar. O que eu falo que assim, o que é necessidade, o que é fome, é quando você sente que você está tendo uma queda de energia, que você precisa se alimentar e você se alimenta daquilo que tem, tá? Você consegue ter prazer, né? Você consegue se satisfazer com aquilo que está na sua casa. Ó, tem, entre aspas, tem pão, come pão, tem arroz, come arroz, etc. E daí você come, fica satisfeito, a energia volta e assim por diante. Você nutriu o seu corpo, você supriu uma necessidade. Geralmente vontade, né, gula, é quando você fica lá batendo na sua cabeça o dia inteiro. Nossa, eu queria comer tanto chocolate, queria comer chocolate, queria comer chocolate. Aí você chega na sua casa, tem pão e chocolate, você só vai lá e pensa em comer o chocolate, entendeu? Você só está pensando no prazer. Quando você está mudando os seus padrões alimentares, então você é uma pessoa que nunca teve o costume, o hábito de comer chocolate, de repente só se vê comendo chocolate, só se vê comendo coisas prazerosas, se vê beliscando, se vê comendo coisas calóricas, se vê comendo várias vezes ao dia que não era um padrão seu, pode ser também um sintoma de um emocional totalmente desequilibrado, tá? Por isso que é o que eu falei em vídeos passados. Um dos tratamentos para se tratar peso são medicamentos que agem dentro do cérebro. O que foi percebido é isso, que as pessoas, né, no ano passado e mesmo nesse ano de 2021, elas estão com o emocional muito atrapalhado, né? Então elas estão comendo de forma diferente, elas estão dormindo de forma totalmente desregrada, elas estão com comportamento totalmente desregulado, elas estão expressando os sentimentos de forma totalmente anômalas, né? Então as pessoas, qualquer coisa já estão gritando, qualquer coisa já estão sendo agressivas, qualquer coisa elas já estão humilhando os outros, gritando, brigando, acusando. Isso tudo eu acho que são sintomas, né? São resultados de cérebros que estão totalmente, não totalmente, tá? Mas estão desequilibrados, e acho que uma grande parcela da culpa desse desequilíbrio cerebral, eu acho que foi um excesso de estresse, foi um excesso de alerta, talvez causado pelo Covid, tá certo? Num próximo vídeo eu vou estar falando de estratégias para a gente estar prevenindo essa parte da sobrecarga cerebral. Então esse vídeo eu quis falar para vocês do cérebro em si, né, das causas de morte e de degeneração e como prevenir a morte e a degeneração, e já quis dar essa introdução dessa parte mais emocional, né, desse desequilíbrio dos neurotransmissores. Se gostou do conteúdo, deixa o like pra gente. Se achar que o vídeo vai ajudar outras pessoas, encaminhe o vídeo para essas pessoas. Gostando do conteúdo, se inscreva no nosso canal e liga o sininho. Até a próxima. Um abraço.